Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de mais de um comando de repetição, comando para. Nós vimos em aulas anteriores que os comandos de repetição, o enquanto e o repita, eles serviam para repetir parte de um código, parte de um algoritmo. Tá? Eles são controlados por uma condição, assim como os comandos de seleção. Tá? A seleção, tá? As condições, elas são expressas por operadores relacionais, o maior que, o menor que, o igual, certo? E lembrando que uma expressão relacional, ela tem como resultado o valor verdadeiro ou o valor falso, tá? Então, é através dessas operações que os comandos de repetição, assim como os comandos condicionais, eles funcionam, tá? Então, vai haver uma repetição se a condição for verdadeira ou falsa, dependendo do comando, né? Então, vamos dar uma repassada aqui nos comandos enquanto e no comando repita. O comando enquanto, ele tinha uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer os comandos que estão aqui entre o faça e o fim no enquanto. Feito isso, ele volta lá para testar novamente a condição. Quando essa condição for falsa, ele não vai executar esse comando e segue para o próximo comando. Então, ele repete os comandos que estão aqui dentro dele, enquanto essa condição for verdadeira. O comando repita, ele primeiro executa um ou mais comandos e depois vai testar a condição. Tá? Se essa condição for falsa, então ele não chegou ainda a essa condição, não é até que essa condição seja verdadeira, daí ele para. Quando a condição é falsa, ele volta lá e vai executar o comando, vai repetir o comando mais uma vez. A diferença entre esses dois comandos é que esse aqui primeiro ele testa, esse aqui testa no final. Esse aqui ele pode não executar nenhuma vez. Se a primeira vez já for falso, ele não executa nenhuma. Esse aqui não. Ele primeiro vai executar uma vez, depois vai testar a condição. Certo? O comando para, a sintaxe do comando para, ele tem uma variável, que eu coloquei aqui x, mas pode ser qualquer tipo de variável, numérica, tá? Que vai fazer o controle do comando. E o comando para, ele vai repetir baseado numa sequência gerada por ele, através dessa variável aqui. A cláusula D é a cláusula que vai dar o início do primeiro valor de x. O B, tá? A cláusula T, através dessa expressão B aqui, ele vai dizer até onde vai essa sequência de números x aqui. O passo vai ser de quanto em quanto ele vai fazer e depois do faça, aqui vão ter os comandos que ele vai repetir. Notem que esse x aqui é uma variável numérica, só posso colocar uma variável aqui. O A, o B e o C são expressões numéricas. Eu posso colocar um valor numérico aqui, posso colocar uma variável, posso colocar uma expressão que retorne um valor numérico. Vamos dar um exemplo aqui de funcionamento do para, que fica fácil de entender. Lembrando que o A aqui, ó, o valor que vem depois do D, é o início, onde que o X vai começar, e o B vai ser o final, até onde ele vai, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Imagine esse comando. Para x de 1 até 10, passo 2, faça, escreva x. Tá? A primeira coisa que o comando para faz é fazer o que a gente chama de inicialização. Esse x de 1, tá? É a mesma coisa que x recebe 1. Ele vai executar uma vez somente no início da execução do comando. Depois ele não executa mais. Então, isso aqui quer dizer x recebe 1, eu coloco 1 dentro da variável x, tá? Próximo passo, ele vai fazer, tá? Ele vai testar se ele chegou, se ainda está até o 10. Quem que está até 10? A variável de controle. Então, isso aqui, ó, esse até 10 é exatamente a mesma coisa que um teste. Se x, a variável de controle, é menor ou igual a 10. Tá?
Então, enquanto for menor ou igual a 10, ele vai executar esse comando para. É uma condição. Essa condição atualmente é verdadeira, né? O x é 1, 1 é menor ou igual a 10. Então, ele vai executar o que está dentro do comando para. No caso aqui, um escreva x. Então, ele vai pegar o x e coloca lá na tela. Certo? Próxima etapa. A próxima etapa do comando para executar esse passo. Esse passo aqui é o incremento, tá? que é feito a cada passada, a cada execução do comando para, tá? Dentro dessa variável x. Isso aqui, esse passo 2, nesse caso aqui, exatamente x recebe x mais 2. Então, ele vai de 2 em 2 aqui. Então, ele vai pegar esse 1 aqui, somar 2 e vai ficar 3, certo? Feito isso, tá? Ele vai voltar, tá? Ao comando lá. Então, ele executou uma vez, tá? Fez o passo, vai testar de novo se já chegou até o 10, ou seja, se ele é menor ou igual a 10, nesse caso é verdade, então ele vai executar o comando aqui. Tá? Então, x valia 3, x valia 3, então ele vai lá e vai escrever e colocar na tela, certo? Próxima etapa, feito o comando, ele vai executar o passo, tá? Passo, soma 2 no x, o x valia 3, fica valendo 5, tá? Executou o passo, volta a fazer o teste para ver se ele não ultrapassou, tá? Então, ainda é menor ou igual a 10, então ele vai executar aqui e vai colocar na tela, vai executar o comando, vai colocar na tela lá. É claro que esse x aqui vai de 2 em 2, né? Tá? E vai chegar, então ele estava indo, ele começou pelo 1, foi ao 3, 5, vai passar pelo 7, tá? E vai chegar no 9, tá? Vamos testar no 9. Quando chegar no 9, tá? Ele vai executar o passo e o passo vai tornar ele, vai somar 2 nele e vai tornar ele 11, tá? O que vai acontecer no teste? Agora eu vou testar aqui o x não é menor nem igual a 10, é falso isso aqui, certo? Então ele vai parar a execução. Então é dessa maneira que funciona o comando para, tá? O comando para, ele pega uma variável que está colocado aqui logo depois do nome do comando, ele começa no valor que está depois do d, vai até o valor que está no até e vai ir de tanto em tanto, que é o valor do passo, e dentro dessa sequência aqui ele vai executar o que está aqui dentro, certo? Como nós vimos lá no início, tá? Lá na sintaxe, tá? Esses sinaizinhos aqui que está antes e depois do passo, indica que isso aqui é opcional, ou seja, eu posso escrever o comando assim, ó, para x de 7 até 9 faça, tá? Qual vai ser o passo? Quando eu digo assim, ó, conta de 1 até 10, o que eu faço? Eu conto de 1 em 1. Se eu digo assim, ó, conta de 1 até 10 de 3 em 3, eu vou contar de 3 em 3, certo? Então, quando eu não digo nada, quer dizer que vai de 1 em 1. Então, quando eu não coloco nenhum passo, tá? É a mesma coisa de colocar passo 1, ele vai de 1 em 1. Tá? Outra coisa importante aqui é que esse passo aqui pode ser negativo. Quando o passo aqui é negativo, tá? Ele, ao invés de somar esse valor, ele vai subtrair, ou fazer uma soma algébrica, como se diz, né? Então, ele vai pegar o valor da variável de controle e subtrair o valor que está ali, certo? Note que para executar dessa maneira, o D, o valor que está no início, tem que ser maior que o final, senão ele vai sempre subtrair e nunca vai chegar naquele valor ali, correto? Bom, então o que nós tínhamos para hoje era isso aí, tá? É mais um comando, tá? Para fazer uma repetição dentro do algoritmo. Bom estudo!